me detonando na rede social aí que, né, que eu não mereço o que essas pessoas estão falando, mas o torcedor eu respeito, né, seu pensamento, mas eu jamais estou trabalhando contra o Ronaldo, vou ficar contra o Ronaldo. O Ronaldo é um cara bacana, espetacular, o cara está fazendo um trabalho bacana. Eu quero que ele continue levando o Cruzeiro no lugar que nunca deveria ter saído e sempre terá meu apoio. O quê? É o que é? Quem está falando mal aí do Pedro Lourenço? Eu não tinha visto ninguém falando mal dele. Você tinha visto? Também não tinha. Você viu, Gris? Tem. Eu não vi, não. Sério? Tem, nas redes sociais tem. Falando que ele tá contra o Ronaldo? Sim, ele Não, assinou a nota. veja bem. Ele assinou a nota lá do conselho e tal, né? Não, veja bem, eu tô falando na rede social, a nota eu vi. A informação que ontem nós confirmamos é que o Ronaldo ofereceu a ele, inclusive, parte das ações, né? Mas aí o próprio Pedro disse a ele, não, mas eu não vou colocar dinheiro, teria dito, né? Eu não estava lá. Mas eles reuniram e esse assunto foi pauta da discussão dele. Aí teria dito, não, eu não vou colocar dinheiro, porque eu já coloquei, então eu teria que ter cota sem botar mais dinheiro, porque eu já coloquei muito dinheiro lá e tal. Mas tem coisa que não, é meio complicado, né? Porque você assina uma nota, expondo alguma situação, e depois você faz um vídeo dizendo, não. Aliás, aquela nota é meio maluca, né? Porque no final, vamos Ronaldo, vamos Safo e tal. Avante, Cruzeiro, força. Eu te dou um esculhambado e te peço desculpa, sabe? É um negócio Morde a complicado. sopa, total. Então assim, é complicado. Ontem nós conversamos com o Bruno Volpini, advogado que formalizou todo esse processo da SAF no Cruzeiro, mas na hora de bater o martelo ele foi retirado do processo. Aí eu falei com ele, mas então você foi traído? Ele falou, fui traído, obviamente, por quem comandou tudo isso, que foi o Sérgio Santos Rodrigues. E hoje nós conversamos com o Gabriel Lima, que é o homem forte do Ronaldo no processo. Teve um ponto das declarações do Gabriel Lima, um ponto que me chamou a atenção. O Gabriel disse que é importante que as coisas fiquem claras, aquelas que podem ficar, não são todas as informações que estão ali no processo que podem ser, enfim, divulgadas. E aí ele disse, mas é preciso que a gente se reúna, que as duas partes façam algumas concessões. Aí eu falei, caramba. Aí Gabriel, o Ronaldo estaria disposto a fazer alguma concessão? Concessão em algum ponto e tal, até abrir mão de percentual? Não, abrir mão de percentual não. Mas eu acho que é isso que o Conselho está querendo. A pergunta que o torcedor do Cruzeiro se faz, ela cabe, e cabe muito bem, mesmo que o Conselho, o Bruno Volpini, que aliás é um tremendo, um gente fina, e que qualquer pessoa ligada à associação, enfim, tente responder e dar uma resposta efetiva. A pergunta do torcedor tem muito fundamento. Da demora de aparecer para reclamar, da demora de aparecer para pontuar o que não estariam de acordo. A demora assusta, a demora deixa as pessoas estranhas, deixa a situação estranha. E as pessoas questionam exatamente isso. Mas por que só agora? Por que só depois que as vitórias vieram? Por que só depois que o resultado começou a acontecer? Por que só depois? Ou vocês acham que o Cruzeiro, quanto tempo? O Ronaldo está há quantos dias? Já Foi dia 17 de dezembro. Então, ontem fez janeiro, março, 3 meses, né? Então, 17, isso. Ontem foi dia 17. Vocês acham que não teve nenhuma valorização? É óbvio que teve, gente. É óbvio que teve. O Cruzeiro do Ronaldo, de 120 dias, valorizou, aliás, de 90 dias, desculpa. Eu sou um burrão em matemática. Né? O Cruzeiro do Ronaldo, de 90 dias, ele valorizou. Só que o que fica claro para mim, diante de tudo, a percepção que eu tenho, é que, agora eles viram lá e estão dizendo que o Ronaldo comprou o clube por 50 milhões e que os outros 350 seriam oriundos de ações envolvendo o próprio clube e que
algumas pessoas que estão de fora, que são do conselho, não foram procuradas para demonstrar interesse. Eu entendo tudo isso, mas a percepção que eu tenho é que agora, com o clube pagando em dia, tendo resultado de campo, aí pinta um Vitor Roque, pinta um Edu, aí os caras, opa, né? E aí, mas isso vai longe ainda, tá? Isso vai longe ainda. Põe o Gabriel Lima para falar, Andrezão, por gentileza, entrevista hoje à Rádio 98 para nós lá pela manhã. Ele falou dessa transição, falou sobre as polêmicas dos últimos dias. Nós temos alguns trechos do homem forte do Ronaldo em todo o processo da SAF. Veja aí. Dentro desse tipo de acordo existem cláusulas de confidencialidade e foi cometida uma ilegalidade ali, né? Você tornar público itens negociais de um acordo que prevê uma confidencialidade é uma ilegalidade. Então a gente recebeu com profunda tristeza esse vazamento parcial dos dados ao longo do tempo através desse mecanismo, que é um mecanismo de aumento de receitas incrementais. Então, vamos supor, por exemplo, que eu vou botar números fictícios aqui, tá? Que o Cruzeiro, nos últimos, de 2017 até 2021, tem uma receita média de 100 milhões de reais. O compromisso do Ronaldo é aumentar essas receitas médias ao longo dos anos. Caso não sejam aumentada essa receita média ao longo dos anos, ele é obrigado a fazer um aporte financeiro para completar os 350 milhões que faltam. Não existe nenhuma possibilidade de ter concessão em relação aos percentuais que já tinham sido negociados lá atrás. A gente entende que dentro desse processo dos 120 dias já foram feitas concessões, muitas concessões. Então, só para dar um exemplo, né, não estava previsto nenhum tipo de aporte antes da assinatura do contrato e foi feito aporte antes da assinatura do contrato para resolver problemas emergenciais de fluxo de caixa do Cruzeiro. Então, assim, a gente entende que todas as concessões que a gente poderia fazer já foram feitas nesse caminho. Bom, então tá aí. E teve um ponto ontem, CJ, que, aliás, ontem não, hoje que o Gabriel disse, ao ser perguntado se o vazamento poderia representar algum tipo de desistência e tal, ele foi enfático. Não, não será. Eles lamentam, mas que, pelo menos até o ponto que eu entendi, o Ronaldo não sai do processo. Foi isso que ele disse. Foi isso que ele disse. Boa tarde, Everton. Boa tarde aos amigos. Hoje, lá na pergunta, ele deixou bem claro isso, né? Porque ao ser perguntado lá, nós falamos se isso seria um grande motivo de rompimento, se seria a causa de um rompimento. Ele deixou bem claro e falou, não, a gente realmente não gostou. Ele até repetiu aí, vocês puderam ver sobre ilegalidade, sobre o que estava no contrato, porque isso é comum, tá, gente? Esses contratos corporativos, o mundo corporativo, cláusulas confidenciais, isso é muito comum. É que no futebol, o meio obscuro do futebol, quando a gente traz essas cláusulas confidenciais, acaba que alguns justos pagam pelos pecadores mesmos, porque tem gente, envolve muito dinheiro, tem um país de corrupção e de muita brecha, e de pouca fiscalização, que é o nosso futebol, aí o torcedor fica sempre com o pé atrás. Mas ele deixou bem claro que não seria esse o motivo de um rompimento. Deixou claro também o envolvimento do Ronaldo nesse processo de injetar esses 350 milhões. Isso aí eu acho que ficou bem claro. Falou sobre a recuperação judicial e extrajudicial, porque ele, e quando eu falo ele, entenda-se todo o staff e o Ronaldo, eles entendem que é a melhor solução, porque conseguiriam ainda abaixar mais os impostos tributários, essa dívida tributária que o Cruzeiro tinha, fazendo e usando esse artifício. Everton, a gente começou o programa vendo aí um vídeo do Pedro Lourenço. Eu já vi o Gabriel falar, que é responsável pela SAF, eu vi o Ronaldo falar. No GE tem uma matéria sobre uma matéria com o Sérgio Santos Rodrigues, ele falando que eles já sabiam, o Conselho já sabia disso há pelo menos uns 2 meses atrás, logo assim, 1 mês logo depois da venda. Está lá no GE, ele explicando e ele falando que tem prova, prints, mas que ele prefere não mostrar, que acha isso muito feio, mas que tem como provar. E aí a gente recebe essa nota e vê essa nota. Questionar não é o problema para mim, Everton. Acho que questionamentos, o torcedor tem que entender que questionamentos tem que ter.
Aliás, perguntas nós fazemos aqui, vocês fazem, tem muita gente, é um processo novo. O problema é, depois que você coloca e joga essa nota, ninguém mais aparece para falar. Eu não vi, se vocês souberem de algum presidente do conselho ou algum que assinou, vindo a público falar, não, olha gente... É só o Pedro aí nesse vídeo. Mas aí ele fez para ele, ele não fez para a instituição, ele fez, gente, eu estou recebendo ameaça, o Ronaldo está fazendo um trabalho bacana, ele veio ali meio que vestido com a camisa do Cruzeiro, com o boné da torcida organizada, meio que se defender. O que eu gostaria dos integrantes da mesa e do presidente é a palavra de falar, olha, essa nota... Não tem sido claro. Eles cobram transparência do processo, mas eles não são transparentes. Aí põe aqui porque todo mundo está oferecendo espaço, todo mundo está dando espaço para eles falarem e eles não aparecem para falar. Por que é lesivo? Por que então o Cruzeiro está sendo lesado nesse tipo de contratação? Qual o entendimento dessa mesa ou dos conselheiros que a englobam, assim, que fazem parte? Qual o entendimento? Qual é o desejo desse grupo de torcedores? Sócio do Ronaldo? Comprar do Ronaldo? Tomar conta no lugar do Ronaldo? O que é? E aí a gente não tem visto isso. Soltou uma nota num dia de jogo que valia grana, aí todo mundo acendeu um alerta. Caraca, é lesivo. Tá, mas... E aí, então vamos discutir aqui para a gente abrir para o torcedor a transparência do projeto. Ô Gomes, tem uma coisa que me chama a atenção nisso, é que é o seguinte, é a história do... mas assim também até eu queria, né? Não, a questão não é o conselho querer, a questão não é os milionários quererem. A questão para mim que pesa é o que é melhor para o Cruzeiro, instituição. Ter lá um grupo de empresários nas mesmas condições que foram oferecidas ao Ronaldo, que o clube seja passado para eles, isso dificilmente vai acontecer, eu sou capaz até de apostar que não, eu sou capaz de apostar que não, diante do que eu estou ouvindo até hoje. O que vai acontecer a partir de agora para frente eu não tenho. Até hoje eu sou capaz de apostar que o Ronaldo não sai. O Gabriel Lima falou, não, o Ronaldo está disposto a seguir. Ontem nós conversamos com uma pessoa que disse para nós, não, o Ronaldo vai ficar no negócio e tal. Só que eu tenho tem uma pessoa que me disse que o Ronaldo, se o conselho encasquetar, o Ronaldo vaza. O que é melhor para o Cruzeiro? Para mim, diante de tudo que aconteceu até a chegada do Ronaldo, e o que vem acontecendo da chegada do Ronaldo até agora, eu entendo, assim como 99%, se não for mais, da torcida do Cruzeiro, que o melhor é que o Ronaldo permaneça e siga fazendo o trabalho dele frente ao Cruzeiro. Algumas cláusulas do contrato podem mudar? Eu acho que sim. Quando o Gabriel fala de concessões, eu acho que alguma coisa, do tipo, sei lá, eu estou a grosso modo aqui falando que talvez o conselho diga, você não pode... Se é que isso já não está no conselho, sabe? Você não pode mudar a cor, você não pode revender, você não pode revender o clube, bababá, não pode mudar escudo, isso aí tá. Mas a questão de revenda tá? Não. Então, não, você não pode revender. Se você for vender, você é obrigado a oferecer para alguém que está aqui dentro. Eu acho que essas coisas devem entrar nesse negócio de dar concessões e tal. E acho até, embora tenha gente me dizendo que não, eu acho até que o conselho vai acabar cedendo e repassando a toca. Tem gente dizendo que não passa de jeito nenhum. Mas eu não sei se isso, Gomide, será motivo para o Ronaldo desistir. O Gabriel Lima hoje disse que o Ronaldo não desiste do negócio. E aí, Gomide, boas tardes, muchachos. Boas tardes, Everton. Ótimo final de semana para quem nos assiste. Ô, Everton, eu tô contigo nessa aí de que eu acho muito improvável uma desistência do Ronaldo em não assinar de forma definitiva aí a proposta que fez, enfim, a carta de intenção, não sei se esse é realmente o termo correto, e o que ele planeja terá sequência, né? Talvez com algumas alterações, com algumas concessões, talvez com o pleito aí de agregar os CTs à SAF não atendido. Não sei o quanto vai mudar, né? O contrato, a possibilidade de agregar aí o centro de treinamentos ou não dentro da SAF. Não sei o quanto isso pode ser alterado nos próximos dias, mas acredito que ele vá permanecer. Por que, Everton? Porque os sinais, eu acho que eles são, na verdade, não só os sinais, né? As medidas já adotadas pelo Ronaldo,
desde o dia 18 de dezembro, algumas são até certo ponto drásticas, assim, ou bem impactantes com relação ao que esperávamos do Cruzeiro para 2022. E aí eu vou começar com a não efetivação do antes acordo verbal e que depois se tornou oficial, mas a não efetivação do Alexandre Matos como diretor, da demissão do Luxemburgo, que havia prorrogado o contrato por possivelmente até 2 temporadas, jogadores que haviam negociado, como dizem aí no fio do bigode, mas acabaram não chegando, o Jailson, o Pará, são os 2 que me vêm à cabeça agora, o Fernando Neto. Dentro do clube, houve também a demissão de alguns profissionais em todas as áreas, praticamente, mas também no futebol, nas categorias de base, a chegada do Pessolano, novos jogadores que não estavam no radar da antiga gestão. Então, Everton, imagine tudo isso acabar do dia para a noite. E aí eu acho que tem também a questão de como o Ronaldo lida com a situação de ter confiado em certas pessoas e essas pessoas até terem deixado outros trabalhos para virem a Belo Horizonte e agregarem a equipe do Ronaldo. Aí eu eu acho que o Pedro Martins estava ainda na federação, ele era um diretor técnico lá, saiu do projeto da federação porque considerou interessante vir trabalhar no Cruzeiro com o Ronaldo. Entre outros profissionais, né? Contratou aí o ex-técnico do Tombense para ser um assessor metodológico do clube. Imagine do dia para a noite o Ronaldo reúne todo mundo lá na Toca da Raposa, falou: moçada, aconteceu o seguinte, eu não vou assinar essa carta de intenção não, agora vocês vão decidir aí com a associação se eles querem permanecer com você ou não, porque o meu grupo aqui de gestão ele está indo embora. Aí todo mundo vai olhar para o outro e falar assim: caramba, mas nos disseram que era um projeto a longo prazo. Tem consequências, e essas consequências elas não são pequenas. Então acho que as demonstrações que ele dá não passam nem um pouco por uma desistência. Ter pago lá o transfer ban, porque seria cômodo para ele, Everton, sinceramente, chegar, sentar que eu digo assim, não muito no sentido pejorativo, mas sentar no transfer ban e falar assim: quer saber? Vou pagar isso aí não, porque se eu pagar eu vou ter que gastar para contratar jogador, vão me pressionar, então eu vou colocar uma culpa que não é minha, né? Vou usar uma desculpa que a culpa não é minha para ter menos investimentos. Uso os 120 dias que eu tenho. Pois e depois eu vejo se eu vou pagar, se eu não vou, deixa aí o elenco que tem, mas desde o primeiro momento ele sinalizou o quê? Reformulação, trocar, mudar um pouco a ideia de como jogava, mudar o perfil do elenco. Acredito que deva existir ali uma conversa, um planejamento de se aproveitar mais os jogadores da base. É claro que isso é vitrine e pode vender e ele, claro, lucrar também. O clube ficar um pouco mais desafogado com relação aos recursos financeiros. Então, Everton, eu não vejo sinais de que vai sair, mas eu acredito que vai precisar afinar as arestas aí. Eu continuo. Porque eu acho que é uma troca de farpa até certo ponto desnecessária. Eu continuo. Desculpa te interromper. Não, eu continuo. E olha que eu não conheço essas figuras aí que assinaram. Eu não conheço, eu nunca conversei com nenhum deles. As figuras que assinaram a nota. Eu não conheço. Mas eu continuo dizendo que, para mim, há uma espécie de incômodo, efetivamente de perda de poder dentro do clube. Sabe por quê? Essa questão da falta de transparência, ela é latente. Ela é latente. Eu acho que está errado a forma que foi conduzida. Não é errado estar com o Ronaldo, não tem que estar com o Ronaldo, tem que continuar com o Ronaldo. A forma que a coisa foi conduzida pelo Sérgio Santos Rodrigues, eu acho que está equivocada. Sabe por quê? Porque quando o Da Grossa estava trabalhando a possibilidade de comprar o América, de transformar o América em SAF, e ele ficar com a maioria ou com a grande parte das ações, chegou um ponto que o Alencar nos concedeu uma entrevista dizendo que
o contrato, tudo aquilo que estava sendo acordado seria entregue para um corpo de advogados, me parece até que são conselheiros do clube, eles fariam uma análise, depois eles devolveriam com os pontos que eles gostariam e que eles ressalvariam. E lá no Cruzeiro não teve isso. Não teve isso. A noite bateu lá 90-10, 1h do sábado, já estava divulgado, mas um amigo nosso, que você conhece bem, disse ontem que na quarta-feira, antes da reunião, antes da reunião de sexta-feira e da votação, o negócio já estava fechado. Então, o que me incomoda... Porque não tem problema, sinceramente. Não, eu estou dizendo o seguinte, o conselho dizer que a coisa não teve transparência na condução, eu até acho que o conselho está certo, só que tem um detalhe que me incomoda nessa história toda. O Sérgio Santos Rodrigues, se você olhar todas as ações do presidente Sérgio Santos Rodrigues, antes da chegada do Ronaldo, ele trocou os pés pelas mãos várias vezes, ele fez um monte de ações dentro do clube, ele errou pra caceta. Se pegar aqui todo dia o que a gente trazia de problema e virava discussão aqui, dá para encher vários programas de um monte de ações equivocadas que todo mundo via que estava errado dentro do Cruzeiro. E onde vocês estavam? Eu não estou falando do que aconteceu lá atrás, não, gente, para gerar rebaixamento, não. Eu estou indo só da entrada do Sérgio Santos Rodrigues. Um monte de coisa errada. Onde é que vocês estavam? Por que nesse período vocês não falaram, não, peraí, tá faltando transparência, vamos lá, põe a boca no trombone. Vocês não falaram lá, vocês não falaram antes, quando rebaixou, agora que o negócio tá bom, vocês aparecem. Aí não sendo defensor nem advogado do Sérgio Santos Rodrigues, desse caso, obviamente quando vem XP, envolvimento do Pedro Mesquita, né, Sérgio Santos Rodrigues, vem um ótimo comprador que é o Ronaldo, e ele com esse poder de articulação tenta acelerar, tirar daquele 51-49, passar para o 90-10, e já tendo esse investidor na manga, e não sendo advogado do Sérgio Santos Rodrigues, se não fosse dessa forma, você acha que o conselho, as pessoas que estavam lá iriam aprovar, ou ele iria conseguir? Fica essa como pergunta aqui. Ele faz isso para acelerar, que ele fala, cara, o que eu tenho nas mãos é esse comprador, eu não posso perder o time. Vai dessa forma e é só assim que eu vou conseguir vender. Ô, Gris, você estava comigo e uma pessoa, não quer citar também aqui, uma pessoa disse assim, é que lá atrás ninguém queria colocar dinheiro. Não teve isso? Você estava do meu lado. Eu falei aqui ontem da questão não, mas eu tô falando, você falou que eu tô falando que agora uma pessoa do Cruzeiro confirmou para nós, o Gris estava do meu lado lá, é que lá atrás ninguém queria colocar dinheiro, mas agora quer? É o filho bonito, né? Infelizmente. Mas vamos lá, Gris, por gentileza, 1h15, demorou muito tempo para te chamar, mas o CJ que borrifou, fala com ele. Isso é porque antes do programa você tinha me prometido que ia ser um dia especial para mim hoje, né? É, o André você falou, você trouxe presente para ele, então você fala mais tempo. André, boa tarde. André, boa tarde. Por isso olha que o cara entrega. Por isso que ficou muito tempo sem falar. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Ô Everton, eu acho que assim, nem é muito o que eu costumo fazer, não. Acho que vocês vão ficar até impressionados, mas acho que é o efeito da sexta-feira e tudo mais, final de semana está chegando. Mas eu vou conseguir enxergar tudo isso que está acontecendo com um pouco de otimismo. Eu acho que dá para ser um pouco otimista dentro dessa questão. Por que eu estou dizendo isso, Everton? Eu acho que o processo como um todo ele teve uma série de erros na condução. A gente já falou muito a respeito disso aqui, né? A forma assodada como foi feita, lá atrás, tudo muito na pressa, querendo resolver rápido e não talvez resolver da melhor maneira possível. A falta de transparência no processo, né? Quantas vezes eu não falei aqui que essa questão, vai entrar com 400 milhões, isso tinha que ser melhor explicado, se é 400 milhões para pagar dívida, se é para investir no futebol, qual que é o cronograma para que esse investimento seja feito. Eu acho que isso já poderia ter acontecido. A questão dos problemas políticos do Cruzeiro interferindo mais uma vez, e aí a questão de usar muito a imprensa, né? Tanto o Ronaldo, quanto o Conselho e os conselheiros e o Sérgio e todo mundo usa muito nota oficial para aqui, para lá, usa a imprensa, uma declaração aqui, outra lá para cutucar o outro e tudo mais. Tudo que aconteceu até aqui, eu acho que tem uma série de erros no processo. Mas eu acho que chega uma hora, Everton, assim, e aí eu vou partir do pressuposto aqui de que a grande maioria dos conselheiros do Cruzeiro, porque assim, a gente é muito crítico aqui dos conselhos deliberativos e, de fato, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro faltou muito nesses últimos anos,
faltou muito. E quando eu falo nesses últimos anos, não é 1, 2, 3, 5, não. É 10, 15 anos. Que é o processo pelo qual o Cruzeiro está passando já há muito tempo, que levou ele até o momento atual. O Conselho do Cruzeiro faltou muito. Faltou responsabilidade, faltou ser mais participativo e tudo mais. Mas eu imagino que a grande maioria dos conselheiros do Cruzeiro querem o bem do clube. São torcedores do clube, querem o bem do clube, conhecem a situação, já perceberam, né, a situação na qual o Cruzeiro se envolveu e se encontra nesse momento. E aí vou dar um exemplo claro, por exemplo, do Bruno Volpini, que esteve com a gente ontem lá na Arena e que é advogado e conselheiro do Cruzeiro. Que reclamou que foi traído no processo, que tiraram ele no momento de fechar o negócio. Mas que foi traído no processo, mas falou que se essa traição foi para fazer algo melhor para o Cruzeiro, ele não liga para isso e tudo mais. Assim, me parece ser um cara que está muito mais preocupado em defender o interesse do Cruzeiro do que defender o interesse dele, de fato. Eu imagino que como ele tenha vários outros dentro do conselho do clube. A gente sabe que um ou outro está defendendo ele mesmo ali, está defendendo a força política dele e tudo mais. Mas a grande maioria, eu imagino que estejam defendendo os interesses do Cruzeiro. E aí a gente chega num momento que o que, Everton? Me parece muito claro que o Ronaldo, nesse momento, é o melhor gestor possível para o Cruzeiro. Pelo que o Ronaldo representa e pelas primeiras ações do Ronaldo. É muito cedo ainda para a gente dizer se vai dar certo, se vai subir, se vai brigar por título em 5, 10 ou 15 anos. Isso é muito cedo. Mas pelas ações até aqui, a gestão do Ronaldo me parece, finalmente, o Cruzeiro está encontrando um caminho que ele já tinha que ter assumido lá atrás, de cortar custos, de ser corajoso em alguns aspectos e tudo mais. Então, assim, me parece que a figura do Ronaldo ela é importante para o Cruzeiro nesse momento. Ela tem total aprovação da torcida. O Ronaldo hoje tem total aprovação da torcida. Há pouco bateu 40 mil sócios do Cruzeiro. Dependendo do que acontecer nas próximas semanas, é muito possível que o Cruzeiro atinja a meta de 50 mil antes da Série B que o Ronaldo pediu e prometeu, até que se isso acontecesse, ele investiria aí em contratação de peso para competição e tudo mais. Ele tem essa aprovação da torcida e está fazendo tudo bem. Mas o Ronaldo tem algumas insatisfações com relação ao contrato de compra, né? Ele quer algumas concessões do clube. E o Cruzeiro, algumas pessoas entendem que o Cruzeiro está sendo lesado em alguns pontos e que o Ronaldo também precisa fazer certas concessões. Faltam aí 30 dias para o Ronaldo definir a compra, né? Eu acho que as duas partes precisam parar com essa questão de ficar de notinha para cá, notinha para lá, se sentar como adultos que são e fazer uma negociação que possa ser boa para todos, né? Que sai, fecha a porta, chama a imprensa e fala assim, gente, ó, fechou, tá aqui, tá assinada a compra. Concedi isso, o Conselho do Cruzeiro abriu mão disso, o contrato vai ser dessa forma, o aporte vai ser dessa forma, o futuro do Cruzeiro vai ser dessa forma, esclarecer e que o Cruzeiro possa, de fato, deixar para trás todos esses problemas do passado e começar a viver uma vida nova. Assim. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que está todo mundo insatisfeito em alguns aspectos do contrato, tanto o Ronaldo quanto o Conselho do Cruzeiro e tudo mais, e até alguns torcedores, algumas pessoas, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, está todo mundo olhando para o Ronaldo como um bom caminho para o futuro do Cruzeiro. Então, assim, eu acho que dá para ser um pouco otimista e se sentarem e tentarem resolver da melhor forma e mostrar que, de fato, o Cruzeiro está pronto para mudar, né? Que é o que ele precisa para tentar sair desse lamaçal que ele se enfiou nos últimos anos. Concessões certamente devem acontecer. Mas eu destaco uma que perguntei ao Gabriel Lima. Gabriel, o Ronaldo estaria disposto a conceder algum tipo de vantagem na alteração do percentual? Eu disse, não. No percentual, não. Isso é imexível. Outras concessões, é imexível. Antônio Rogério Magro isso é imexível. disse isso um dia. Você pediu a palavra não, por gentileza. O Gris está bem otimista. Achei até que você ia assustar. Porque dentro do otimismo dele é um cenário perfeito apresentar tudo. Porque, para mim, o que deveriam fazer é, obviamente, sentar como adultos que são. E o que eu acho que vai ser externado é aparamos as arestas e agora vida nova e está comprado. Não é o que ele acha que vai acontecer. É o que ele disse que deveria acontecer. Mas eu duvido que eu falasse, está aqui, é isso, o contrato é isso, fizemos isso. Nossa, porque você conversa com gente do Conselho seria ideal. Que diz que o Conselho vai melar. Eu conversei com uma pessoa hoje que me disse assim, esses caras vão tentar travar isso aí. Agora, tentar travar de que jeito? Por quê? Efetivamente, como? Você está vendendo o carro para mim e fala assim, aqui eu estou vendendo o carro, eu falo, eu compro. Aí eu fico com o carro 120 dias, dá 100 dias,
parece um outro comprador, ou você, quem era dono, né? Vira e fala assim, acho que desse jeito não dá para vender não, porque tá com alguns problemas aí nessas cláusulas. Aí eu vou virar e falar assim, como comprador, qual o problema? Aí, assim, E aí acaba por aí. E se Vai ser maléfico para o Everton vender esse carro. Por quê? Me explica por quê. Espera que você vai falar e o Gomes também, só dar um recado aqui, o que eu quero falar de fazer.